Bom, pessoal, continuando aqui o nosso curso de Delphi Comparse, o que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula é criando uma função agora para listar os produtos da nossa classe. A gente já criou anteriormente uma função para incluir, uma para alterar e uma para deletar o produto. E o que a gente quer agora é ler os dados aqui da nossa tabela de produto. Então, para isso a gente vai lá no nosso Cloud, nosso arquivo main, e vou criar uma função aqui agora que vai ser a listar produtos. Vou copiar o início aqui dessa anterior, só para não ficar digitando tudo. Ok, já tem aqui o escopo dela. E agora o que eu quero fazer? Ela vai ser a função listar produto. E como eu vou fazer isso? Para listar o produto, eu vou criar aqui uma constante, uma variável aqui. E ela vai ser uma variável que eu vou chamar de query, porque é uma query que a gente vai fazer uma consulta lá no nosso banco. Ela vai ser aqui um new parse.query. Cuidado com o autocomplete aqui, porque se ele ficar minúsculo não vai funcionar. Ele é maiúsculo aqui para essa função. E aqui a gente passa o quê? O objeto que a gente vai estar fazendo o nosso filtro, que para a gente é o nosso objeto produto que a gente instanciou aqui em cima. Então vou vir aqui e vou dar um produto. E para exibir os dados aqui do meu produto, eu vou vir aqui, dou um const produtos, criar uma variável aqui chamada produtos, e ela vai receber o que? Já vou pôr o await aqui para ele esperar a minha requisição. Ele vai receber a minha query .find query.find e vai me retornar os dados que estão aqui na minha variável produto. Return produtos. Fazer o deploy. Vim aqui na aplicação, vou chamar a função aqui listar produto. Chamei de produto ou de produtos? Deixa eu ver aqui. Chamei de listar produto. Então vou chamar aqui utilizando listar produto. Faço a requisição, ele vai lá e trouxe para mim todos os dados que eu quero da minha tabela. Tá, até aqui o Firebase consegue fazer isso daqui pra gente tranquilamente. Só que o que você vai ter um trabalho para fazer lá no Firebase, vai ter que trabalhar bastante para fazer é o quê? Se você quiser definir as colunas que você quer trazer, por exemplo, aqui para sua consulta. Se eu quiser trazer aqui para minha consulta só a coluna descrição, preço, estoque e marca, lá no Firebase você vai ter que pôr a mão na massa para fazer isso acontecer. Enquanto aqui com o parse e o back4app a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira bem simples ali na nossa função. Então, para a nossa função ali eu vou querer retornar só a descrição, preço, estoque e marca. Vou vir aqui nela então e vou fazer o quê? O meu produto aqui que eu vou estar retornando, ele tem uma propriedade map aqui que eu vou estar criando uma função aqui nessa propriedade map. O map faz o quê? O map vai executar essa função aqui que eu estou criando para cada item ali do meu produto. Então, beleza. Aqui eu vou criar uma função, vou passar para ele um P aqui, onde esse P vai ser o produto que estiver vindo ali na minha lista. Abro e fecho chaves e faço o quê? O meu P recebe o P.toJSON. Ok? Eu vou transformando o que vem lá num JSON, usando a classe aqui de JSON, para ficar mais fácil a gente estar montando aqui o nosso retorno. Então agora aqui eu dou um return
E para ele eu passo o quê? Os campos que eu quero exibir ali na minha consulta. Nesse caso, eu quero exibir a descrição. Ela vai ser o quê? Vai ser o meu p.descrição. Lembrando que os nomes têm que estar de acordo com os nomes que a gente criou lá. Aqui eu também vou retornar o preço. p.preço. Vou retornar também o estoque. p.stock. E vou retornar também a marca. p.marca. Faltou colocar a vírgula aqui no final de cada item. E agora eu vou salvar isso daqui e vou ver se ele vai funcionar. Salvou para a gente. Quando a gente vier aqui executar agora a função listar produto, ele vai trazer para a gente só as colunas que a gente definiu lá na nossa função, de uma maneira muito prática. Então, dessa maneira aqui, você vai conseguir estar retornando aí os dados da maneira que você quiser, só os dados importantes ali para a sua aplicação. E legal, vamos ver o que dá mais para a gente fazer agora nessa função nossa de listar produto. Nota que ele está trazendo aqui para mim todos os produtos que eu tenho lá na minha classe. Uma coisa que eu posso fazer é estar ordenando esses produtos aqui, para ele já vir ordenado. Para isso, a gente vai lá na nossa função main, vou vir aqui e vou fazer o quê? Aqui, depois da query, eu vou escrever query, ponto, descending, para ele ordenar aqui em ordem decrescente, e vou falar qual campo que eu quero ordenar. E eu vou ordenar ali o campo descrição. Fazer o deploy. E quando a gente voltar para a nossa aplicação aqui, ele tem que ordenar esses produtos para a gente aqui em ordem crescente. Vou fazer o send. Ele foi lá, colocou tudo em ordem. O que ele fez? Colocou o iPhone e o iPad em primeiro aqui. Por quê? Porque eles estão iniciando com um i minúsculo, então eles ficaram ali no começo. E lá eu também coloquei a ordem decrescente, né? Então ele começou fez a ordem decrescente aqui de acordo com a descrição aqui do nosso produto. Se eu quisesse fazer ela crescente, em vez de ascendente lá, eu ia colocar, em vez de descendente lá, eu ia colocar ascendente. Tá, o que mais que eu consigo fazer dentro dessa nossa função aqui? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui diferente. Eu quero fazer o quê? Essa função minha aqui eu não estou passando nenhum argumento aqui para ela. Então vamos passar para ela ali, ó, por parâmetro, qual o campo que a gente quer ordenar. Então vamos fazer o quê? Para passar isso, eu vou querer o quê? Eu vou querer enviar um JSON ali, onde eu vou ter um campo aqui, posso chamar ele de... Vou chamar ele de order by aqui. E vou passar para ele aqui qual campo que eu quero filtrar, qual campo que eu quero ordenar. Nesse caso aqui, eu vou ordenar por marca. Legal. Então agora eu tenho que ir lá na minha função e falar para ela que lá no meu, onde eu informei o nome e descrição, para ele usar a nossa marca. Vou voltar lá. Ok. Vou vir aqui no nosso, onde a gente tinha escrito descrição, e vou passar para ele o que? O nosso request, nosso rec aqui, ponto paras, ponto order by. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso daqui. Isso aqui eu estou testando agora. Ok, então agora se eu vier aqui e passar para ele o order by aqui, que é a marca do nosso produto,
ele tem que retornar para mim os meus produtos aqui ordenado pela marca. Pronto, ele foi lá, ordenou para a gente aqui, só que como eu disse, eu estou ordenando numa ordem decrescente, então agora ele ordenou do Sony até a Amazon. Se eu mudar aqui o campo para preço, ele foi lá e ordenou para mim do maior para o menor aqui. Legal. O que mais a gente consegue fazer aqui na nossa função é o que? Incluir os filtros. Se eu quiser, por exemplo, trazer só os produtos aqui da marca Apple, ou só os produtos aqui da marca Dell, ou ainda só os produtos que o preço seja maior do que 100 ou maior do que 1000, a gente pode estar incluindo tudo isso daí lá na nossa função. Como que a gente vai estar fazendo isso? Vou vir aqui na nossa função. Vou vir aqui na nossa função e vou passar o quê? Eu vou falar para minha função aqui, antes da ordenação aqui. Vou falar o quê? Query ponto. Se eu quiser trazer só o valor que for igual a uma certa condição ali, então eu vou fazer o quê? Vou usar o método aqui equal to e vou falar para ele aqui qual a informação que eu quero trazer. Qual que é o campo que eu quero filtrar? Eu quero filtrar aqui, eu vou deixar fixo aqui por enquanto, que eu quero filtrar pela marca. Ok? Só que a marca eu vou passar por um argumento lá também no nosso JSON. Então vou trocar aqui já para adiantar. Vou chamar aqui de marca. E vou fazer o deploy. Pronto, feito o deploy. Agora eu consigo vir aqui e além do preço aqui, além do order by, eu vou falar para ele trazer para mim só as marcas que forem do tipo aqui da Amazon. Vou dar uma vírgula aqui para não quebrar o meu JSON e vou executar. E ele foi lá e trouxe para mim só os produtos aqui da Amazon. Então, esses métodos de filtro também são algo que para você fazer lá utilizando o Firebase, você vai ter um trampo. Vai ter que pôr a mão na massa e trabalhar bastante ali para codificar o seu projeto. Enquanto isso, aqui a gente está de boa, fazendo umas funções que já retornam para a gente tudo que a gente precisa. Outros métodos aqui que a gente teria para listar os produtos seriam onde a gente pode incluir, além da marca Amazon aqui, a gente pode escolher, por exemplo, só aqui nos meus produtos Amazon, os estoques que sejam maior do que 100 aqui, maior do que 50. Eu posso vir aqui na nossa função, nosso parâmetro, eu tenho que mudar aqui o equal to, não sei todos os códigos aqui de cabeça, mas aqui no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho algumas opções de filtro. Então, para fazer ali, para verificar se ele é maior ou igual, a opção que eu vou usar é esse aqui, ó, retorna todos os objetos com um valor maior do que o especificado na chave. Então é esse greater than. Vou vir aqui, vou adicionar aqui no meu filtro. Opa, vou copiar só ele ali. Copiar. Então agora eu quero mostrar só os produtos da marca que eu tiver passando parâmetro e com a quantidade de estoque maior do que o parâmetro também que eu tiver passando. Então vou fazer o deploy aqui.
Vou voltar aqui para o nosso database, para o nosso Delphi. E vou fazer o quê? Agora, além da marca Amazon aqui, eu quero trazer só o que o estoque for maior aqui do que 50. Então, vou passar os 50 ali e vou mandar ele me retornar. Ele foi lá e retornou para mim ali só os produtos que tem um estoque maior do que 50. Se eu quisesse fazer um maior ou igual, eu ia trocar aquela função que a gente já colocou lá no nosso cloud, eu ia trocar ela pela função greater than, maior aqui, ó, ou igual. Então vem aqui e retorna aqui todos os que o estoque for maior ou igual ao meu parâmetro. Vou salvar. E agora aqui é para ele retornar para a gente também o que tiver com o valor de 50, que é o produto aqui, EcoShow. Então, dessa maneira a gente consegue estar fazendo os filtros aí de uma maneira bem simples em relação ao Firebase, bem simples para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Não tem segredo, é só a gente aprender um pouquinho aqui dos comandos aqui em JavaScript, mas são comandos bem básicos também. Vocês viram que não tem nenhum segredo ali para a gente fazer o que a gente fez. Então, vou dar uma incrementada um pouco mais aqui para mostrar o que a gente pode ainda estar fazendo com a nossa lista de produtos. Tá, eu tenho minha lista de produtos aqui e o que eu posso fazer? Vou vir aqui no meu main, vou falar o quê? Para ele trazer todos os produtos ali para mim agora na minha consulta, eu vou comentar essas duas linhas aqui, para não aplicar os filtros ali que eu estou passando. E vou passar aqui para ele o que? Eu posso estar passando para ele aqui também o que? Um limite de quantos registros eu quero trazer aqui de cada vez. Então eu vou vir aqui, vou dar um query, ponto, limit, e vou falar para ele quantos produtos que eu quero trazer lá da minha lista de produtos. Vou falar para ele que eu quero trazer só 4 produtos da minha lista. Por enquanto eu vou deixar fixo aqui e vai ser isso. Quando eu fizer o deploy aqui, e testar aqui a nossa consulta, ele vai trazer para mim 4 produtos lá da minha lista. Tá, para que serve isso? Para que eu vou usar esse limite aí? Se você tiver, por exemplo, criando um aplicativo para o celular, você não vai buscar todos esses dados aqui de uma vez lá no celular. Você pode notar que quando você está acessando um aplicativo no celular, ele carrega ali 10 produtos para você. A hora que você chega no último ali, ele carrega mais 10. A hora que você chega no último, ele vai carregando e assim sucessivamente. E é o que a gente quer fazer aqui. Suponhamos que na lista ali no meu celular só cabe 4 itens de cada vez. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero exibir 4, depois trocar, exibir mais 4, e mais 4, e mais 4. Tá, como que eu faço? Aqui eu trouxe 4 produtos. Se eu quisesse trazer os próximos 4 produtos, o que eu ia fazer aqui? Eu ia aqui na minha função, vou falar para ele o quê? Traz para mim os próximos 4 registros ali. Vou dar um query, ponto, skip, e como que eu falo para ele trazer os próximos 4 registros? Como eu estou trazendo, cada vez que eu faço a minha consulta, eu estou trazendo só 4 registros, para eu passar os próximos 4 registros, eu tenho que fazer o quê? Passar aqui para o meu skip o próximo,
próximo item ali da minha lista, o próximo valor. Então aqui, ele começando de 1, ó, ele começando de 1, ele vai exibir para mim. Opa, escrevi errado ali, deixa eu corrigir. Escrevi sleep, na verdade é skip. Ok, deixa eu voltar aqui. Skip, fazer o deploy. Ok, agora quando eu vier aqui, ó, ele trouxe os 4 produtos para mim. Eles são o primeiro da lista. Agora quando eu fiz uma nova requisição ali, ele já trouxe os próximos 4. E o que eu quero fazer? Eu quero falar para minha aplicação aqui quantas... Por exemplo, quando eu chegar no final ali de cada lista, de cada item, eu quero trazer a quantidade relativa ali dos próximos registros. Então, como que a gente pode estar fazendo isso daqui? Eu posso fazer o quê? Eu vou passar aqui como parâmetro aqui uma propriedade que eu vou criar. Posso chamar aqui de page. Vai ser a página que eu quero exibir ali dos dados. Se vai ser a primeira, se vai ser a segunda, a terceira ou qual for. Então, para ela aqui, eu vou passar qual que é a página que eu quero exibir. Ok, vou voltar aqui para o meu código. E aqui agora, em vez de adicionar o skip aqui, eu vou criar uma variável aqui, page, que ela vai ser aqui o meu request_params.page. Poderia acessar direto, mas para ficar mais simples o código aqui, eu vou fazer dessa forma. Então, o que eu quero? Vou passar aqui agora para o meu skip qual a página que eu quero exibir. Ok. Ok. Só que aqui é o seguinte, independente do que eu fizer aqui, eu tenho que fazer o quê? Se eu fizer só isso daqui, ó, eu vou até fazer o deploy aqui para vocês verem. Se eu vier aqui, ó, vou falar o quê? Traz para minha página 1. Trouxe para minha página 1. Se eu mudar aqui e falar traz a página 2, ele trouxe a página 2. Se eu falar para ele aqui, ó, traz a página 3, ele vai trazer a página 3. E dessa maneira aí, ó, a gente já tem um contador de páginas aqui para o nosso aplicativo. Então, de uma maneira bem simples aqui, ó, a gente já consegue estar falando, traz para mim a quantidade de registros aí que eu estou pedindo de cada vez. Então, isso daqui é mais uma das coisas que se você for fazer lá no Realtime, no Firebase, você vai ter um trabalho aí para conseguir fazer. Então, a gente já tem aqui agora uma função aí para listar os nossos produtos com alguns filtros e algumas opções aí que você pode estar utilizando. Então, agora aqui, para continuar e terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer só o seguinte. Nota que a nossa classe aqui de produto, ela está definida como pública aqui. Então, qualquer pessoa pode entrar, acessar nossos dados aqui, ler e escrever. A gente precisa estar mudando agora aqui esse método de autenticação. Para isso, eu vou desmarcar aqui as propriedades públicas. Vou salvar. E quando eu vier agora aqui no meu Delphi, se eu tentar acessar, ele vai falar para mim que eu não tenho permissão ali para acessar a classe de produto. Tá, o que a gente precisa fazer agora para as nossas funções ali funcionar com essa autenticação? A gente precisa passar ali para as nossas funções uma propriedade que é uma propriedade que fala
que o nosso usuário é master ali e ele pode acessar qualquer informação do nosso banco. Então eu vou vir aqui, depois de produto aqui, ponto .save, eu vou fazer o que? Eu tenho que passar um null, vírgula, abre e fecha chaves, vou escrever aqui, use master key, dois pontos, true. E agora o nosso sistema sabe que a gente tem um usuário master aqui que pode fazer as requisições do nosso banco. Vou copiar isso daqui, vou jogar aqui nas outras funções. E aqui no find ele também precisa. No find eu não preciso passar o null aqui. Vou fazer o deploy. Vou vir aqui na aplicação e agora quando eu fizer uma requisição, ele continua trazendo para a gente os dados do nosso produto aí. Então, agora a nossa lista está completa aí.